E a ONU News recebe hoje Dr. Ricardo Gelman. Ele foi representante das Américas no comitê organizador da primeira cúpula global de medicina tradicional da Organização Mundial da Saúde. Ele é também um especialista externo da OMS há mais de 5 anos nessa área. E ele é presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo, e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Felipe. É um grande prazer estar aqui com vocês na ONU News. Doutor Ricardo, essa cúpula ela foi histórica, porque ela foi a primeira desse tipo, né? A primeira cúpula da OMS sobre medicina tradicional, reunindo especialistas de todos os continentes. Na sua avaliação, quais foram os principais destaques desse evento que aconteceu na Índia? Então, eu gostaria de destacar que essa cúpula global de medicina tradicional complementar e integrativa da OMS foi realizada junto com a reunião do G20, ou seja, os 20 ministros da saúde de todos dos 20 países estavam presentes, inclusive a ministra da Saúde do Brasil, a doutora Nízia. Então, é uma agenda que, na verdade, se propõe, a partir de agora, de acontecer a cada 2 anos, com o tema Rumo à Saúde e ao Bem-Estar para Todos. Então, esse é o tema que foi discutido no evento e que está em acordo com todos os compromissos expressos na Declaração de Alma-Ata de 78, de Astana de 2018 e Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e muito diálogo com o tema da saúde planetária. E além dessa proposta, né, de realizar essa cúpula a cada 2 anos, saiu alguma declaração final, alguma série de propostas que também foram encaminhadas para os ministros e que vão ser levadas adiante? Então, primeiro, gostaria de dizer que então, vai ser lançado oficialmente na próxima semana a Declaração Gandhinagar, que foi a cidade sede desse encontro da Cúpula Global, que reuniu delegações ao redor de 550 pessoas, eram só convidados do mundo inteiro, de mais de 170 países, que já adotaram políticas públicas, e o Brasil é um deles, nessa área. E o nosso grupo de 11 conselheiros externos, a gente já tinha gerado 5 recomendações essenciais a partir da cúpula, que é o foco transformador na prevenção, atenção primária, saúde planetária e bem-estar, ao invés do foco atual de toda a área da saúde, que é muito mais no controle de doenças, muito focado em promoção da saúde, a integração dos saberes indígenas da medicina tradicional complementar com nutrição, estilo de vida, economia do bem-estar para todas as idades, informação, educação, comunicação, confiança e sistema de acreditação para prática e regulação, mudar os modelos políticos e econômicos para além do mero lucro, para promover a equidade de acesso, direito, benefícios compartilhados e métodos apropriados, mas pesquisa em geral, com financiamento focado em inovação, tecnologia e tradução do conhecimento. Então, esses 5 recomendações surgiram desse grupo nosso inicial. Eles foram agregados às recomendações do workshop de biodiversidade que aconteceu mês passado no Rio de Janeiro, organizado pela OMS, trazendo lideranças de toda a medicina, especialmente indígena, brasileira, mas também representantes de outros países, junto com uma coalizão de saúde tradicional complementar integrativa que reúne 300 instituições do mundo inteiro, que o consórcio nosso, por exemplo, é um dos 300 membros, de tal forma que o que eu vou te falar agora, que foram as recomendações da declaração Gandhinagar, elas foram escritas a muitas mãos e ela leva em conta de que todos os membros da nossa única família humana vivem de forma interdependente ao planeta Terra, a saúde geral, o bem-estar, de que o conhecimento tradicional, diversificado, ele sempre foi usado de forma muito poderosa na humanidade, mas de forma, até então, marginal a muitos sistemas de saúde, mas que leva em conta várias dimensões do cuidado, como a dimensão física, mental, espiritual, que estão sendo revistas e incluídas no conceito de saúde da OMS. A ideia de que bilhões de pessoas usam esse conhecimento indígena e tradicional
que é a única opção, ou é preferida para muitas populações, que grandes descobertas médicas ganhadoras de prêmio Nobel, como da artemisina para controle da leishmaniose, está entre exemplos nessa área. Então, a gente está tendo, nos últimos 20 anos, um aumento exponencial de pesquisa nessa área. Então, em função disso, existem 5 grandes áreas recomendadas a partir da Declaração Gandhi-Nagar. Primeiro, ação e política global, incluindo as lideranças e governos. E a gente está falando aqui de mais de 100 países. Segundo tema, o foco na saúde planetária e na proteção à biodiversidade, incluindo também as populações que vivem de forma totalmente integrada em conexão com a natureza, que estão ameaçadas no momento que se destrói florestas e áreas sustentadas. Terceiro ponto, a cobertura universal da saúde e cuidados na atenção primária, de forma, vamos dizer assim, com cobertura para toda a população mundial. Quarto item, pesquisa, evidências e inovação, que entra diretamente na minha área, porque eu coordeno, por exemplo, o mapa de evidência junto com a OPAS, a Bireme, sobre essa área de medicina tradicional complementar integrativa, e a gente já juntou 1.600 revisões temáticas só aqui no Brasil, junto com a Coreia e com o grupo da Cochrane. Somos os 3 grupos mundiais que estão reunindo todas as evidências na área. Tivemos uma mesa redonda sobre isso lá. O quarto tema é dados e sistema de informação em saúde. Eu tive a honra de ter participado no pré-congresso, no pré-evento da cúpula, da reunião do CID-11. O CID é o Código Internacional de Doenças, que, a partir de agora, está incorporando os transtornos pela medicina chinesa e pela Ayurveda, que vai estar disponível em qualquer sistema de registro em saúde. Então, a maneira de registrar essas experiências está sendo incorporada. Então, essas são as 5 grandes áreas da declaração, que gera 19 recomendações específicas para ação de mudança de visão de saúde global. Como o senhor colocou, né? São técnicas, a gente está falando de técnicas que são usadas há muitos anos por milhões de pessoas, mas de certa forma ainda paira um certo ceticismo, né? Justamente pela falta de evidências. Então, quais são os esforços globais que estão sendo realizados, também a nível regional, como o senhor citou, para gerar mais evidência? Inclusive, considerando que talvez os métodos científicos que hoje existem, eles são suficientes, é preciso inventar novos métodos científicos para comprovar a eficácia dessas técnicas. Como é que está avançando essa discussão das evidências científicas? Então, você trouxe um ponto central. Normalmente, se faz a distinção de que esses modelos de cuidado eles são baseados em experiências, e a gente tem a medicina convencional, que também é chamada da medicina científica. Eu acho que isso está mudando nos últimos 20 anos. Se a gente olha a quantidade de pesquisa, e um exemplo fantástico é da meditação mindfulness, que hoje tem mais de 190 revisões sistemáticas. Cada revisão sistemática dessas 190 tem uma série de estudos clínicos randomizados de alta qualidade. Então, isso tudo surgiu nos últimos 20 anos. Tanto na China como nos Estados Unidos, houve a necessidade de reunir as melhores universidades para responder essa pergunta: existe evidência ou não existe? Os Estados Unidos criaram o consórcio acadêmico que reúne hoje ao redor de 98 universidades, como Harvard, Boston, Johns Hopkins, as melhores. Inspirado nisso, em 2016, a gente idealizou a criação do consórcio acadêmico brasileiro, junto com a Holanda, e agora os países europeus de língua alemã estão criando o 4º consórcio. Esses consórcios buscam gerar as evidências para os governos. Em 2019, o ministro da Saúde no Brasil solicitou que a nossa rede, junto com a Bireme e com a OPAS, respondesse essa pergunta: existe ou não evidência? Criamos um projeto chamado Mapa de Evidência da Efetividade Clínica das Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas, e, como eu disse antes, a gente já reuniu ao redor de 1.600 revisões temáticas, que não é um número pequeno. E o que aconteceu? Foi criado um ambiente virtual dentro desse centro de informações oficial
da OPAS, que é a BIREME, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, voltada à MTCI, que é a sigla dessa nossa área. E lá já tem mais de 1 milhão e poucos estudos basicamente no PubMed. Em qualquer um, se digitar agora no Google BVS MTCI, depois eu posso mandar os links, você já acessa direto todo esse material dos mapas de evidência. Portanto, a questão hoje que a gente tem que trazer não é só a questão das evidências. Existe uma crise ambiental e uma crise no modelo de saúde. O que a OMS está falando é de game changing, uma mudança de jogo mundial, entendendo que estamos vivendo hoje uma crise de saúde mental que não está sendo endereçada e bem atendida pelo modelo atual de medicina e de saúde como um todo. Estamos vivendo uma crise de resistência aos antibióticos. A antibiótico-terapia está perdendo a cada década efetividade e o apelo da OMS é do uso racional da antibiótico-terapia, que a gente não tem conseguido fazer, a dependência ao corticoide em várias especialidades na área da saúde, o modelo centrado na doença. E o que está se propondo? Uma mudança que incorpora toda a tecnologia e toda a metodologia das especialidades, ou seja, a gente não está falando de uma proposta por uma alternativa, e sim de uma ampliação do cuidado focado no paciente, na individualização, da mesma maneira como a medicina convencional também está buscando a medicina personalizada, baseada em estudos genéticos, muito usado na área oncológica atualmente, para definir a quimioterapia ideal. Isso vamos dizer, central nesses modelos da medicina tradicional complementar integrativa, que é centrar na história do paciente e no diagnóstico constitucional. Inclusive, lá na Índia, a gente entrou em contato com um grupo de pesquisa muito sério que está comparando os estudos do genoma, da genética, com o diagnóstico clássico, que eles chamam de tridoshas, que eles dividem a população nas pessoas que são mais ligadas ao arquétipo do elemento fogo, o Pitta, que é mais ligado ao ar, ligado à água, que são padrões de diagnóstico que em 15 minutos o médico indiano faz. Eles estão fazendo uma correlação com padrões genéticos e mostrando grande correlação. Outra coisa importante é o uso da inteligência artificial, que pode interligar todas essas pesquisas, porque a gente sabe que demora 10 anos entre uma pesquisa chegar na prática clínica. Então, enquanto a gente está conversando aqui, muitos médicos falam, não tem evidência nessa área. Então, existe todo um trabalho que a gente está fazendo, uma construção de um projeto, através da linguagem natural, a gente poder acessar essas pesquisas durante um atendimento. Então, gerar acesso, né? Gerar acesso às informações. Então, a OMS criou um grupo de trabalho de inteligência artificial focado na área de medicina tradicional complementar integrativa, e a gente agora está com esses 3 grupos, que é o grupo aqui das Américas, centrado no Brasil, mas que reúne numa rede de 17 países, inclusive Estados Unidos, Canadá, Chile, Colômbia, Argentina, são 17 países. Tem o grupo da Coreia do Sul, e o grupo da Cochrane, que já está fazendo essa sistematização. Então, a partir a gente tem conversado que na nossa área de medicina tradicional complementar integrativa, existe o pré-cúpula e o pós-cúpula. Ele foi considerado um divisor de águas a nível global, com o compromisso da agenda dos 20 países também, de incorporar e trazer a incorporação baseada em evidência. Então, a ideia não é trazer qualquer coisa, é um espírito de abertura, de respeito, entendendo que a nossa medicina convencional ela só tem, no máximo, 160 anos, considerado no início da anatomia patológica, lá na Alemanha, e o primeiro antibiótico no mundo nasceu em 1943, e o DNA, o cromossomo foi descoberto na década de 50, o DNA da década de 60. Portanto, todo o avanço da medicina moderna, que se tornou o convencional e não o tradicional, porque medicina tradicional para o OMS quer dizer aquilo que pertence aos saberes originários dos povos. A medicina tradicional brasileira seria indígena, que está muito longe ainda da incorporação no sistema de saúde pública, mas a ideia é que a gente possa, no mínimo, proteger, registrar
E, enquanto isso, a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, já tem alto nível de evidência. Hoje, por uma dor e uma hérnia de disco lombar, se você vai no serviço de neurologia dos melhores centros no Brasil, vão dizer, ou você pode operar ou usar acupuntura, baseada em evidência. Então, estamos num momento bem interessante que só podia acontecer nos últimos 20 anos, que a quantidade de pesquisa ela realmente cresceu exponencialmente.